Pera aí que eu tô até com medo. Top 10 rolhas mais fortes de Fate. Mapa do infinito. Deixa eu ler aqui. Caralho, 4K? Porra. Um dia eu quero chegar lá, velho. Eu já ranqueei os 10 servos mais fortes das 7 classes Caramba, velho. Mas já tá desatualizado de novo. 3 meses atrás. Aí é complicado. principais de Fate, e eu já estava achando que meu trabalho finalmente estava concluído e eu poderia descansar em um universo agradecido, porque nos meus planos fazer o top 10 das classes extras eram absolute zero, principalmente depois desses Order Call, que deixaram as coisas ainda mais complicadas para nós que somos youtubers de Fate. Mas agradeço a Gilgamesh Rei de Uruk com seu super chat de Mandou 50 20. reais, porque graças a ele eu estou fazendo esse vídeo que não era minha Depois nós intenção. vemos mais E um o do mesmo iPhone vale também, para para as o iPhone demais não ficar classes extras. triste. Vai que esse vídeo aqui tem 15 minutinhos. Porque graças a ele eu estou fazendo esse vídeo que não era minha intenção. E o mesmo vale para as demais classes extras. Se vocês Eu só quiserem espero que que eu não seja um faça um vídeo de top 50 10, minutos, aí nós passe não vamos ver 50 não. conto no Pix e eu faço ela para você. Só não peço top 10 Eita da classe porra. Boxer, pelo amor de Deus, porque né? Só tem 2 e um ainda é meme. Agora sem mais enrolação, só senta o dedo nesse like, se inscreve no canal. Eu sou o Sábio Green e esse é mais um vídeo do Mapa do Infinito. Banger. Mas espere, afinal tem uma galera que nem sabe o que são as classes extras, não é mesmo? Então lá vai uma rápida explicação para as galeras que não sabem o que é uma classe Manda extra. pra nós. Se você já sabe, só pula para esse minuto aqui do vídeo. E como vocês bem sabem, o ritual de Guerra do Santo Graal foi baseado no sistema de Grand Servant. A verdade já é meia-noite também, tá na hora de só tem encerrar a 7 live, velho. classes. Mas então de onde vêm essas classes extras? Mapa do infinito é Elas nosso vêm convidado de honra hoje. trapaças. Toda vez que alguém tenta trapacear no Graal, manipulando o sistema para criar classes excepcionais que só podem ser usadas em situações extremamente específicas. O Graal responde com seu próprio guardião, um espírito heróico santo, justo, sem nenhum desejo que ele próprio queira fazer o Graal e que pode mediar a guerra de maneira totalmente parcial e porque a Melusine é um Ruler nazo. E em teoria, a invocação de servos da classe Ruler não pode ser feita nos mesmos moldes das invocações normais, porque pelas regras estabelecidas em Fate Apócrifa, foi deixado bem claro que o servo Ruler deveria ser invocado no corpo de um ser humano que se permitiu ser usado na guerra, como foi com Jeanne e Laetitia. Mas acho que eles só desistiram disso e voltaram para o sistema de invocações padrão, e passaram esse sistema de invocações para os Demi-Serpents. Só que sem O mapa é o único que aponta os problemas, do velho. concedimento do receptáculo humano. Aí eu esqueci Eles quando também tocar a carregam outra consigo cadeira que tem um vários selos negócio de comando aqui. Coringa, que podem ser usados em qualquer servo conforme a vontade do Ruler, ou simplesmente entregar para algum mestre que tenha se aliado com o Ruler. Mas Um dia perguntaram pro Naso, velho. Naso, me explica a cronologia aqui. O Naso falou, esquece isso aí, assiste a obra aí. aí eles viram selos de comando normais, Caralho. além daquela que eu considero como a habilidade mais perigosa dos servos Rulers, a capacidade de ver o nome verdadeiro de qualquer servo, Naso, e dessa sim. forma conhecer as suas fraquezas sem que o mesmo tenha acontecido com o próprio Ruler. Encerrando essa longa explicação, nós podemos finalmente ir para o nosso top 10. Ele que é fanboy demais, Void. Está a única mulher Essa na obra aí história cheia que de se tornou furo. papa, Johanna. E antes que me perguntem, não, isso não é uma invenção de Fate. Ela vem de uma antiga crônica do século XII e baseada nessa crônica foi que ela apareceu como servo da classe Ruler no Reino Santo de Traum, onde infelizmente ela não fez nada, e se eu fosse DPT de Traum, ela ia perder esse posto no nosso top 10 para Super Rimiko, mas para sorte da papisa, ela foi protagonista de um dos eventos de São Valentim em FGO, onde ela, com a ajuda da Nursery Remy, que apareceu no nosso top 10 de castas, e do Rama, enfrentaram 3 Martas. Uma Marta de cada classe, é claro. Esse foi o melhor feito que você conseguiu pro top 10 Rulers? Bem, me desculpe pela falta de feito dos outros Rulers. Não é que eles sejam fracos, mas é que ou eles são skins de Summer, ou os feitos deles são antes de eles virarem servos e FGO esquecer que eles existem. Mas voltando para Johanna, o NP dela é o seu trono como papisa, que basicamente pega a fantasia de quando a Johanna era um papa e traz isso de volta para a realidade, tendo o poder de influenciar todo o mundo ocidental, principalmente se houver servos católicos, tanto no sentido de obrigar eles a escutarem as palavras da papisa, quanto no sentido de eles serem fortalecidos. O que não quer dizer que esse NP não funciona em servos orientais, mas certamente vai perder grande parte da sua efetividade. Dito isso, devido à falta de concorrentes com feitos, fica aqui Johanna com o nosso 10º lugar.
Em nono lugar está a principal waifu de Apócrifa, que começou como minha personagem favorita do Nasuverso antes de ser flanderizada numa tentativa inútil de imitar o romance de Caralho, pior que eu não tô lembrando. Se eu fosse. Qual que é a minha waifu de Fate, velho, que eu não lembro, mano. Eu esqueci. Ah, é verdade. Shiro e Artúria. Vocês nunca serão Shiro e Artúria. Vocês são um Zenobia. casal ruim da peste. Mas em termos de poder, a Jeanne não deixa nem um pouco a desejar. Mesmo quando Jalter roubou metade de sua origem espiritual, Jeanne ainda conseguia lutar Pô, de mas aí eu fui de brado, velho. Fui de brado, velho. Me apresentaram ela com toda a roupa lá, formal, tudo certo. Eu não sabia que ela tinha essa outra skin aí, velho. Essa outra skin aí é IA, velho. igual para igual com todos os servos Joleans. E percebam, eu estou falando lutar. Eu não disse que ela venceu todos eles. Apenas quer dizer que ela era forte o bastante para se manter por tempo suficiente numa luta contra qualquer servo que apareceu na singularidade de Orleans, sem precisar apelar para os seus fantasmas nobres. Entre os quais podemos destacar a Luminosity Internelle, que cria uma barreira tão poderosa que pode tancar o fecho dos Demon Pailars Flauros. Embora isso nem se compare a La Pucelle, a Santa Donzela Carmesim, a Puccelli. espada que Jeanne nunca usou quando estava viva, pois é uma chama destinada para salvar algo e não destruir, materializando a mesma fogueira que acabou com a vida de Jeanne no tribunal inglês. Isso enquanto ela recita o Salmo 19. Esse NP cria uma chama conceitual que pode destruir tudo, mesmo o Santo Ah, é Graal. verdade, a médica. Verdade. Esse NP cria uma chama conceitual que pode destruir tudo. Mesmo o Santo Graal será destruído e até mesmo um buraco negro criado pela verdadeira magia será queimado. Embora esse NP acabe custando a vida da própria Jeanne no processo, ela ainda pode ser salva por meio de um selo de comando ou de um desejo do Santo Graal, como O dito visto no isso, jogo. a médica é minha suprema agora. Já que a Zenobia, infelizmente, ela traiu o meu conceito. Essa é a Nightingale Ela ainda aí pode agora. ser salva por meio de um selo de comando ou de um desejo do Santo Graal, como visto no jogo de Axtella e no mangá de Thuracia Alta. Agora, o oitavo colocado não deveria estar aqui porque antes de Apócrifo ele não tinha a Makusa grande Shiro. magia que colocou ele aqui no nosso top 10. Heaven's Feel, a habilidade de manipular a alma que permitiu que ele, junto de Angra Maniu, enfrentasse o Gilgamesh Caster, só não o matando porque Fujimaru usou a magia de Gandri para paralisar. Pô, tá errado. Você não pode justificar um erro com o outro. A partir do momento que ele tava lá, influenciando lá na Apócrifa, não pode mandar o Torrulho também pra quebrar as regras, não, pra nivelar o jogo, não. Não pode, não. Tá errado. Um dos dois e conseguiu assim interromper a sincronia da dupla. E ele dominou tão bem a Heaven's Feel que ele pode até mesmo sacrificar um de seus braços para criar um buraco negro. E devido à sua fusão com o Graal Maior, que aparentemente continuou se mantendo mesmo depois de sua morte em Apócrifa, ele pode realizar uma série de milagres impossíveis, devido ao seu profundo conhecimento de Não, magia. pode não. Mas mesmo sua forma física Não não pode deixa nada consertar a decepcionar, regra já que quebrando a mesmo sem regra, um né? braço, Sieg ainda precisou da ajuda de Shakespeare para vencer esse Rully. Shakespeare. E lembrando, foi o Sieg ainda vivo, não o Sieg do nosso top 10 de casters. Lembre-se sempre da diferença do Sieg vivo para o Sieg depois de ele se tornar um caster. Não cometa essa confusão igual teve gente que teve essa confusão no top 10 de casters. O receptáculo do Deus da Guerra, Bishamonten, é mais do que digno na nossa sétima posição, mas não é de Noragami, e sim essa daqui. Ela apareceu nos eventos do Guda Guda que os jogadores do NA só vão ver agora neste ano 2025, mas que os jogadores do JP já viram em 2023. E de acordo com a própria Bishamonten, o único que pode lutar contra ela é Takeda Harunobu, um poderoso Rider capaz de vencer Ieyasu e Nobunaga. E lembrando que quando a consciência de Kagetora era mais forte do que a de Uesugi Kenshin, ela conseguiu, junto com a ajuda de Oda Nobunaga, a arte derrotar Você a me Demon lembrou do Obscure, né, velho? Acho que é Obscure o nome do jogo aí. Que diz que revolucionou o gênero RPG aí, tá ligado? Mas disse que não revolucionou. Mas pelo menos tá trazendo de volta esse bagulho aí, velho. King O que aconteceu aqui? Você morreu, velho. Nobunaga. E portanto, agora que ela tem muito mais da personalidade de Bishamon, não seria estranho pensar que ela ficou tão forte quanto a própria Demon King Nobunaga, embora faltem feitos úteis da Uesugi para confirmar isto. Então ela fica aqui, neste lugar. O seu fantasma nobre é o Bishamonten Sage Face Shiranui, uma espada Bishamon, divina entendi. que é dito poder partir qualquer coisa em dois.
Peguei. Em sexto lugar, está um espírito divino da A mitologia gente viu o grega, Soul Eater a no deusa da lugar e justiça que, depois apesar de não a estar no gente auge da esperou sua mais um pouquinho, divindade, se não continua apareceu, a possuindo uma gente grande vai força ver, física de tá vendo primeira 2 vídeos categoria. aqui. Não é sem motivo que ela derrotou Bedivere com facilidade, mesmo que ele continue carregando a Excalibur selada em seu braço, e sendo tão forte quanto qualquer cavaleiro da Távola Redonda. Além de, é claro, Sakata Kintoki já ter afirmado que contra ela, ele não pode se segurar em uma luta Ixi. devido ao seu imenso poder. Coisa que se confirma no evento de Copa das Fadas organizado pela Morgan, onde nós a vimos Meu cair Deus no da braço com a guerra. Melusine em uma luta de igual para igual. E somado a tudo isso, ela O Kratos na mitologia japonesa ia ser uma loucura também, velho. Agora que paramos pra pensar, tem uns bichos muito brabos lá pra ele subir de pancada, velho. Ah, o Kratos não é mais assim, velho. Morgan, onde nós a vimos Que cair no sim. braço com a Melusine em uma luta de igual para igual. E somado a tudo isso, ela também tem um Mana Burst de... É minha alta, confirma isso aqui no roteiro. Tá certo sim, Green. Pera, o quê? E sim, a Astraea tem um Mana Burst de estrela, meus amigos. Impossível! Fate é continental! Parece aquela mulher lá que dá aquela risadinha. Estrelas continentais. Anotado. Mas continuando. O seu fantasma nobre, Custo Moron, ela ativa esta balança enorme, onde ela julga os pecados do seu oponente com estrelas, antes de cortá-los com a sua espada ou aplicar um suplex para matá-los. Embora não tenhamos visto ela usar, vale a pena citar o NP Ian Hedit Virgo, que obviamente não vai ser visto sendo usado. Tem trocentas condições para ele ser usado e quando isso acontece ela vira um deus ex-máquina capaz de anular a maioria dos crimes que foram cometidos, incluindo a capacidade de ressuscitar alguém que foi morto. Óbvio que não vamos ver esse NP sendo usado, mas fica aqui a menção para Astraea no nosso sexto lugar. E em quinto lugar está ele, James Moriarty. Eu não queria botar ele na nossa lista porque em Trauma ele era o apóstolo do mundo do deus alienígena. Obviamente estava upado, mas na falta de rollers pro top 10 vai ele mesmo, já que ele continua possuindo as deusas do destino dentro dele. Então não posso considerar ele como tendo up, já que ele se tornou um servo invocável com essas características intrínsecas à origem espiritual dele. E devido às deusas do destino dentro dele, ele não pode ser ferido pelos meios tradicionais, já que ele ganhou o poder de manipular o destino impedindo que qualquer pessoa o toque, e por isso Moriarty nunca será ferido. Exceto se houver algum espírito heróico que, por algum acaso, tenha o poder de cortar o destino, não é mesmo, Murameme? Ou se Sherlock Holmes também tivesse sido invocado, e ele acaba morrendo antes dele, porque apesar de Moriarty ter o poder de manipular o destino, ele não pode mudar o final dos livros em que ele mesmo foi escrito. Entre os seus fantasmas nobres, devemos destacar a equação final incompleta, que pode muito bem se tornar um meteoro antiplaneta. Mas como esta é uma invocação do Moriarty jovem, a equação não está completa e é apenas um NP anti-exército. E por isso o NP que ele usa é... Peraí, produção, tá certo isso daqui? Aparentemente sim. O NP do Moriarty é matemática. Fala que matemática é multiversal agora, Green? Através de uma fórmula matemática extremamente suspeita e nem um pouco roteirística, ele extrai O Mapa do Infinito, eu sou fã desse cara, velho. Esse cara aí é muito foda, velho. maldade de todos os seres vivos, com exceção de santos, robôs Se fosse outro, eu ia falar que foi a melhor genialidade do universo. e coisas semelhantes a robôs. Dessa forma, ele retira a vontade dos seus oponentes de lutar, deixando eles vulneráveis ao Moriarty. Que isso fique de aviso para você não subestimar o seu professor de matemática. Durante os eventos de Samurai Reminante, Gilgamesh foi invocado para ser o servo mediador do ritual da lua crescente, onde ele não apenas foi, junto com Circe, o único servo a resistir ao controle mental de Tsuji Mikado, como já foi dito várias vezes, como sendo o servo mais forte do ritual, mesmo estando enfraquecido por não ter um mestre e por não estar mais em posse da Inuma Elist. Sinceramente, será que ele precisa? Ele tem todas as armas da humanidade, tem um estilo de combate desumilde que não dá oportunidade para os outros servos lutarem, ele já é pelão desse jeito. Esse e eu não vou nem musou aí gastar dá meu tempo vontade de falando do jogar, velho. Gilgamesh, porque ele já apareceu em 2 top 10 e eu já fiz uns 5 vídeos falando só do Gilgamesh em si, vocês podem conferir esses outros vídeos. E abrindo o nosso top 3 está uma mulher serpente gigante de beleza sobrenatural. Obviamente eu estou falando da Ibuki Douji, a verdadeira portadora da lendária espada de Zanagi. Estamos falando de um poderoso deus capaz de varrer um país inteiro do mapa, sendo tão poderosa que Gilgamesh conseguiu usar ela como bateria para o Santo Graal. Mas, Green, por que ela está acima do Gilgamesh se ele conseguiu selar ela e ainda falou que poderia ganhar numa briga X1? Porque ele só selou a Ibuki, meu amigo, porque ele conhecia a fraqueza da Ibuki, porque afinal de contas ele é o Gilgamesh. E a fraqueza da Ibuki é bebida, deixando ela praticamente dopada antes de selar ela.
E quando ele foi lutar contra essa Ibuki nerfada por ter tido boa parte da sua energia sugada pelo Graal, Pô, desconsiderou que o Gilgamesh é igual o Batman, velho. Então o Batman é bucha. e por ter apanhado para praticamente todo o elenco de Samurai Reminante, ele perdeu. Gilgamesh perdeu para uma Ibuki Doji Rayleigh nerfada. Preciso explicar mais? E isso porque ela nem usou seu NP Octopulse Kinetic Strike Divine Laceration, que poderia ter apagado o Japão da face da Terra facilmente. Fica aqui, Ibuki Doji, o pódio do nosso top 3, do nosso top 10. Agora, em segundo lugar, está Rayleigh, que substituiu Gilgamesh quando o Samurai Reminante fez um collab com a FGO. Embora ele não seja jogável até o momento da finalização do roteiro desse vídeo e seus status como servo ainda sejam desconhecidos, ele já demonstrou uma série de feitos consideráveis, pois com seu Fatamanobra Chakravarti, ele conseguiu segurar a lua crescente da Árvore da Fantasia enquanto a Caudia salvava Yoshou Setsu. Mas embora ele tenha o mesmo nome do NP de Buda, que foi usado em Fate, tirando Gilgamesh, nenhum servo aqui, nem a figura a qual ele é associado, seja tão forte quanto o de Buda. Ouvi falar, velho. Só com esse simples feito, esse único feito que ele fez no collab de FGO com Samurai Reminante, já é mais do que digno de ele galgar a medalha de prata do nosso top 10. Deixar aqui a menção honrosa para Morgan da história humana apropriada, da qual nós não sabemos muito, já que ela se fundiu com a Morgan LB antes de termos a oportunidade de ver ela entrar em ação. Embora saibamos que com apenas alguns instantes, ela conseguiu copiar e reproduzir a tecnologia da Cauda de viagem no tempo. E também vale aqui uma menção honrosa para o Kenshi Huang, que depois do seu Lost Belt, nunca mais foi lembrado pela Type Moon para participar de nenhum evento. E por isso tem feitos como Servo Rayleigh. E a Super Himiko, que estava disputando com a Pop Johan pela vaga do nosso top 10 de Rayleigh mais forte, mas que tinha menos feitos do que a Pop Johan e por isso perdeu. E o nosso primeiro colocado pode ser facilmente chamado de Deus Onipotente, porque é incrivelmente difícil pensar em algo que ele não possa fazer, desde ressuscitar os mortos até enfrentar o poderoso deus alienígena, um poder digno de um deus que ocupa o cargo de governante supremo do seu panteão e que rivalizou com Kukulkan. A sua única fraqueza é o fato de que o onipotente Tapioca não está acostumado com seu corpo humano, já que ele não suportaria o supremo do seu panteão e que rivalizou com Kukulkan. A sua única fraqueza é o fato de que o onipotente Tapioca não está acostumado com seu alguma coisa de tapioca aí, velho. corpo humano, já que ele não suportaria o seu próprio poder, e por isso ele precisa realizar trocas equivalentes para utilizar o seu poder sem morrer. Utilizando o selo de comando do seu mestre, ele pode até mesmo mexer com o fluxo é que é um nome meio com esquisito. Descatlipoca, é isso aí mesmo, né? Vou chamar de tapioca, mano, isso aí. Não é sem motivo que David, homem capaz de fazer o impossível, tinha medo do seu próprio servo. Na verdade, eu arrisco dizer que em todo o trono dos heróis, Tezcatlipoca está facilmente no top 5 servos mais fortes de todos, pois seu poder é a onipotência. E isso porque eu nem falei do seu fantasma nobre, Antimundo. E com isso eu encerro esse vídeo, Gilgamesh Rei de Uruk. Eu espero que você tenha sentido que seus R$50 foram bem gastos. Eu sou Sábio Green e de Uruk. Eu tenho que manter meu padrão aqui, o Sábio. Desculpa aos membros aqui do seu canal, mas ninguém nunca será ultra desfoda-se, exatamente. Eu espero que você tenha sentido que seus R$50 foram bem gastos. Eu sou Sábio Green. Ultra desfoda não é nem membro do meu canal também. E esse foi mais um vídeo. É um nick tão lendário, velho. E mais um vídeo do Mapa do Infinito acabou. Não se Ultra esqueça de desfoda-se. deixar o like Muito no vídeo pica, e se velho. inscrever no canal. E se é novo por aqui, confira os outros vídeos e confira os produtos dos nossos patrocinadores. Não deixe Tiamat triste. Compartilhe esse vídeo com deus seus azteca. amigos. Ah, é o deus azteca, né, velho? Muito foda, velho. Cara, maneiro, maneiro. Então tá aí, uns top 10 Rayleigh, tirando Gilgamesh, nenhum outro, nunca ouvi falar, velho. Conheço ninguém. Ah, não, tem a Gianni, sim, a Gianni eu já ouvi falar. É, não, o Kenshin também é uma figura que eu conheço. Agora o resto acho que não conheço, não. Metatron, novo top 1. Pô, muito brabo, velho. Bom vídeo.